Bom, vamos continuar seguindo aqui falando sobre saúde, porque tem uma outra preocupação agora também no estado aqui. A equipe de vigilância de doenças transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde está monitorando aí surtos da síndrome mão-pé-boca, principalmente em instituições de educação infantil aqui da capital. Para saber mais, vamos falar com a médica da equipe de vigilância de doenças transmissíveis, a doutora Rosa Maria Teixeira Gomes. Boa tarde, doutora Rosa. Boa tarde. Doutora Rosa, vou lhe perguntar primeiro, para quem não conhece, que doença é essa mão-pé-boca? Que síndrome é essa? Tá. Bom, essa doença, síndrome mão-pé-boca, é uma doença viral, tá? Ela é transmitida por um vírus chamado Coxsackie e é uma doença, assim, que tem uma característica bem marcante e que é onde a vigilância se encontra e entra, é que é a alta contagiosidade dela. É uma doença muito contagiosa, tá? Que contagia por secreções orais, fezes, né? A gente chama transmissão fecal-oral e também pela via respiratória. A nossa sorte é que é uma doença de curso benigno, autolimitada, que acaba em seguida. Raramente a gente tem casos que complicam. O que pega mesmo essa doença é que ela é muito contagiosa. Então, é o que tem acontecido nesses últimos 2 meses, são os surtos nas escolas. Justamente por ser contagiosa, a gente tem visto que os surtos são nas escolas, então está atingindo basicamente as crianças. Sim. É isso, doutora? Isso. Então, assim, como por ser contagioso, o ambiente onde aquele indivíduo se encontra é um ambiente possível de contaminação. Então, nas escolinhas, né, por ser também uma doença muito frequente em crianças até 5 anos, embora também possa ocorrer em adultos, tá? Adultos também podem pegar, mas é mais difícil, pega mesmo em criança até 5 anos. Então, as escolinhas, as crianças, né, passam muitas horas junto e é ali que a coisa acontece, que se transmite. Nós tivemos esse ano, desde do início do ano de 2021, 5 surtos apenas, e todos nesses últimos 2 meses agora, final de setembro e o mês de outubro. Estamos com os surtos em andamento, a gente tem acompanhado, né? Então, geralmente ela se dá dessa forma. Quando começa a acontecer, a gente pega aqueles casos todos juntos, assim, no mesmo mês, em vários ambientes escolares, fazendo as notificações. Uma coisa interessante que eu acho também de colocar, ela não é uma doença de notificação quando dá individual. Por exemplo, o médico está trabalhando no seu consultório e atende uma criança com síndrome mão-pé-boca. Ele não precisa fazer a notificação daquele caso. É uma doença que a gente notifica o surto, tá? Então, geralmente, é uma doença que tem a necessidade de se buscar, fazer uma notificação quando tem uma instituição com 2 casos ou mais. A doença individual não tem essa necessidade de fazer a notificação. Doutora, eu confesso que não me lembro de lembrar de algum surto, né? Que logo agora, na pandemia, aí que acontece isso, por que esse surto agora? Alguma coisa a ver com, nada a ver com coronavírus? Não tem nenhuma ligação com coronavírus. A gente tem, assim, praticamente assim, todo ano tem um momento que começa. E por essa característica que a gente comentou no início, de ser muito contagiosa, a coisa vai e se alastra, né? Então, por exemplo, vamos pensar, desde janeiro de 2021, a gente teve os surtos todos agora. De janeiro até início de setembro, nós não tínhamos nenhum surto notificado. E aí agora, começa um caso, e assim, né, as doenças começam com um único caso, e dependendo se é uma doença muito contagiosa, aí aquilo ali vai se alastrando, se pega um número maior, né, e acaba tendo uma importância, assim, para a comunidade, né, uma importância comunitária. Claro, para se monitorar. Mas não tem relação com o Covid. Sim, perfeito. Doutora, e os sintomas, o que acontece ali, né? Já dá para ver pelo nome que afeta ali as mãos, os pés e a boca também. O que acontece? Sim. Assim, ó, a característica mais marcante que dá o nome, né? Ela é uma doença que se manifesta, a gente enxerga através da pele, então isso ajuda muito o diagnóstico, porque é uma doença que a pele faz a gente, né? E ela dá lesões em mãos, em face de mãos, dedos, os pés, planta dos pés principalmente, e na boca.
tá? Mas não são só esses sintomas. Essa é uma característica marcante que nos chama atenção e que nos ajuda no diagnóstico, que praticamente é um diagnóstico clínico, tá? Essa não é uma doença que a gente precisa, assim, pedir exames laboratoriais para fazer o diagnóstico. É uma doença que a gente faz uma suspeita pela manifestação clínica e a gente procura ver a questão epidemiológica, ou seja, se tem outros casos, e o diagnóstico ele é fechado, clínico epidemiológico, que a gente diz, né? Tem as manifestações clínicas e tem a parte epidemiológica, que são outros casos iguais. Então, geralmente a criança fica assim abatida, dá um mal-estar, aí febre, né? E logo em seguida, 1, 2 dias, já começam a aparecer lesões na boca, a boquinha com alguns pontinhos vermelhos, vai se alastrando e viram úlceras, que são dolorosas, geralmente não dá coceira, mas essas úlceras são um pouco dolorosas. Na boca, principalmente, incomoda muito a criança de se alimentar, né? E a pelezinha fica com aqueles pontinhos característicos da síndrome mão-boca. As mãos, a sola dos pés. Nos casos mais graves, assim, mais exuberantes, pode pegar coxa, perninha da criança, as nádegas, né? Se alastrar um pouco mais, tá? E também, assim, febre no início, pode ocorrer a febre, né? São os sintomas principais. Tá? E até assim, quero reforçar, porque isso é fundamental, é a questão da transmissão, né? A pele também pode transmitir, mas a transmissão principal é fecal-oral, ou seja, através das fezes, do manuseio das fezes e da secreção respiratória, tá? Mas as lesões de pele também, com menos importância, mas também podem fazer a transmissão. É importante, então, no caso, como são crianças ali de até 5 anos, como a senhora comentou, é importante, então, que os pais fiquem atentos a esses sintomas, né, doutora? Sim, é importante que os pais, ao identificar um filho com esses sintomas, leve ao médico para fazer a confirmação e não leve para a escolinha, tá? A gente tenta... Sim. Assim, diminuir essa transmissão. Se os pais estiverem atentos e a escola também, a gente consegue segurar para que se transmita menos. Por quê? Como é uma doença, a maioria dos casos é bem benigno, mas é uma doença que incomoda e traz sofrimento, a criança fica com dor. Das complicações, a que mais nos preocupa e a gente tem mais atenção é a desidratação, porque a criança não consegue comer direito porque a via oral está toda machucada, está com lesões na via oral, então fica difícil para engolir, se hidratar. Então agora, com a questão do calor chegando também, a criança com a mucosa toda machucadinha, não consegue se hidratar direito, que a principal complicação é a desidratação. Então é importante que os pais fiquem atentos, levem ao médico, procurem manter uma ingesta, mesmo que devagar, com cuidado, para a criança não desidratar, tá? E tá atento e não levar para a escola, porque quando a gente faz o manejo do surto, todas as medidas que a gente faz, o objetivo maior é evitar que se transmita. A gente tenta romper essa cadeia de transmissão, tá? Então, que é a coisa que a gente sabe, por ser uma doença tão contagiosa, que passa tanto assim para outras pessoas, o nosso objetivo maior é bloquear essa transmissão. Então, os pais não devem levar a criança para a escola, mantém em casa, levam ao médico. Isso me lembra, doutora, que a gente fala, tá, em 1 ano e meio aí a função da Covid, do coronavírus, mas isso me lembra as questões do sarampo, catapora. Eu me lembro quando a gente tinha, quando era pequeno, muitas erradicamos já em função da vacinação, é importante falar, né? Então isso acaba me lembrando ali, mas tem alguns tipos de patologia, então, que é para a criança ficar isolada. Tem muito tempo para passar esses sintomas aí? Como é que funciona o tratamento daí, doutora? Assim, ó, bom, vamos falar de contagiosidade, tá? Ela é contagiosa e ela contagia principalmente na primeira semana. Por isso, geralmente, o médico, quando atende, ele afasta 1 semana essa criança, tá? Então, ela é muito contagiosa na primeira semana, mas ela pode seguir contaminando através das fezes por semanas, mais às vezes 1 mês até. Pelas fezes, ela pode contaminar um pouco mais de tempo. Mas a contaminação mais importante é na primeira semana, tá?
E a questão do diagnóstico, do tratamento. Isso. Essa pergunta também. Isso, do tratamento. Pois é, o tratamento ele é sintomático, tá? E a gente não tem um remédio para tratar a síndrome mão-pé-boca. A gente só trata os sintomas. Se tem dor, a gente vai dar a medicação para dor. Se tem febre, nós vamos tratar a febre, né? E evitar que a doença se espalhe para as outras pessoas. Muito bem. Então é importante que os pais, então, que notarem nas crianças esses sintomas, levem imediatamente ao médico e deixem as crianças em casa, então, né? Isso, deixa as crianças em casas, leve a criança ao médico. E com as escolas, geralmente a nossa interface é maior com as escolas. Nós fazemos orientações para que a escola tenha um cuidado muito em cima assim, da questão da higiene, né? Do manuseio da criança. Quem, por exemplo, a pessoa que trata da parte de alimentação não vai ser a mesma pessoa que troca aquela criança. Então, as medidas de higiene, de lavagem de mãos, de cuidado com as fraldas, essas são fundamentais, né? Na escola, porque lá tem outras crianças, e em casa também. Então, as medidas de higiene, elas são parte fundamental do tratamento. Como a gente tem a função também da própria Covid-19, né? Tudo passa muito pela questão da higiene. Doutora, muito obrigado por conversar com a gente, viu? A gente está acompanhando aqui, ficamos à disposição para o que for necessário aí para informar, tá, doutora? E parabéns pelo trabalho.